Vamos a um ponto do qual a gente tem falado muito nesses últimos 4 meses, do final da eleição, da vitória do Lula, depois assumir, começa o próximo governo, que é a relação do Lula 3, particularmente com um segmento da economia que tem grande influência no comportamento de outros segmentos da economia. Eu estou falando do setor financeiro. A empresa especializada nisso, a Genial Quest, divulgou uma pesquisa que traz o que pensa o mercado financeiro sobre o governo Lula e o que pensa o mercado financeiro sobre o que até aqui se conhece dos rumos da política econômica. Vamos conferir, tem um monte de número pela frente, vamos lá. Os entrevistados foram questionados sobre a direção da política econômica do país. Para 2%, ela está certa, já 98% acreditam que está errada. A Quest também perguntou qual a expectativa para a economia nos próximos 12 meses. No mercado financeiro, 6% acham que vai melhorar, 16% acham que vai ficar do mesmo jeito e 78% acreditam que vai piorar. Já na opinião pública, 62% acham que vai melhorar, 14% acham que vai ficar do mesmo jeito, 20% acreditam que vai piorar e 4% não sabem ou não responderam. A Quest também perguntou aos entrevistados se a política fiscal do governo vai gerar sustentabilidade da dívida pública. Para 9%, sim. 90% acreditam que não. A preocupação do governo com a inflação também foi tema da pesquisa. Para 32%, o governo está sim preocupado com a inflação e 68% acreditam que não. A pesquisa da Quest mediu o nível de confiança do mercado em alguns líderes políticos. As duas pessoas que aparecem com o menor índice de confiança são Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e Aloysio Mercadante, presidente do BNDES. 98% confiam pouco ou nada. Já sobre o presidente Lula, 1% confia muito e 94% confia um pouco ou nada. 1% confia no ex-presidente Bolsonaro e 79% confia um pouco ou nada. Já no ministro da Fazenda, Fernando Haddad, 1% confia muito e 66% confia um pouco ou nada. Quem também figura na lista é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. 40% confiam nele e 16% confiam um pouco ou nada. No governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, 41% confiam muito e 11% confiam pouco ou nada. A pessoa que tem o maior nível de confiança do mercado é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. 68% confiam e 2% confiam pouco ou nada. A Quest ouviu para esses dados que vocês acabaram de conferir 82 executivos de fundos de investimentos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os dados dessa pesquisa foram coletados entre os dias 10 e 13 de março. Alguns aspectos que valem a pena ser abordados aí em relação, em primeiro lugar, ao que essa pesquisa traz. É a profunda diferença, me parece, Daniel, começando por você, entre o que os entrevistados, que são todos identificados como agentes do mercado financeiro, acham e o que as pesquisas que se dedicam a averiguar, o que o público em geral acha. Há uma profunda diferença. Parece que estão falando de dois países completamente diferentes. Em outras palavras, eu colocaria da seguinte forma: o mercado financeiro, quer dizer, não assusta, não é surpreendente o que essa pesquisa detecta como tendência, como grandes apontamentos e grandes conclusões. Me surpreende isso sim, a intensidade das respostas. Quando você olha ali respostas em que mais de 90% vão para um lado, isso realmente surpreende. O que me parece dessa dicotomia ali entre o que o mercado financeiro enxerga e a opinião pública, os eleitores, de forma geral, se a gente quiser chamar assim, veem, é que não houve talvez um estelionato eleitoral, né? A gente não está falando de uma campanha eleitoral que prometeu uma coisa e entregou outra. Esse discurso tem sido, essa talvez seja também uma conclusão justa. Lula, desde que era candidato, não falou como ia tratar a nova regra fiscal.
ele nunca disse que teto de gastos ia ser preservado. Ele sempre criticava juros altos, né? Então, me parece que a linha estava dada. O mercado financeiro condena essa linha e a opinião pública tem gostado, de forma geral. Acho que a grande linha é essa. Tem uma questão, Raquel, eu vou trazer para você lá um pouquinho. Vou falar com o Caio primeiro, eu trago para você a questão fundamental. Em que medida que as expectativas do mercado batem com a realidade das políticas econômicas? É uma pergunta complicada, mas o Caio, sempre se sabe do nervosismo do mercado. Nós estamos falando agora exclusivamente de aspectos políticos. Ele está desvinculado da realidade política? A diferença entre o que o público em geral tem como expectativas em relação às expectativas ali manifestadas pelo mercado é gritante. William, eu colocaria que o mercado tem muito peso econômico, mas tem pouco voto. E isso, ele se traduz numa dificuldade de influenciar as políticas econômicas, principalmente de governos dito progressistas, como é o caso desse. O próprio presidente Lula diversas vezes fala que a Faria Lima não votou em mim e quer dizer como eu devo governar, né? Isso ele falou na campanha. E vamos lembrar que o próprio Bolsonaro também teve ali os seus atritos com o mercado por diversas vezes em razão da interferência da Petrobras. Nessa pesquisa, seria interessante se tivesse, por exemplo, uma pergunta em quem você votou. Muito provavelmente, pelo alinhamento dessas respostas, até com outras pesquisas de outros institutos que fizeram um recorte sobre opiniões semelhantes, perguntas semelhantes, separado por eleitores de Lula e eleitores de Bolsonaro, elas se parecem bastante com as respostas que eleitores de Bolsonaro deram em outras pesquisas, o que mostra um alinhamento preferencial do mercado com o governo passado e não com o atual governo. Agora, nada disso que a pesquisa diz e que eu estou dizendo não tira o fato do governo precisar se atentar também a esta pesquisa e a esta sensação do mercado. Eu estou entendendo. É como você estiver dizendo assim, vocês fazem uma pesquisa com quem votou no Bolsonaro, queriam que eles falassem o que do Lula. E vice-versa. Você faz uma pesquisa entre aqueles que votaram no Lula e vocês queriam que eles dissessem o que a respeito do Bolsonaro. Mas acho que há um fato, que esse que eu queria trazer agora para a Raquel e para vocês dois também, o Caio e o Daniel, que é a realidade. Ali há várias perguntas que são muito claras em relação a quem mexe com dinheiro, sobretudo o dinheiro dos outros, que são os gestores de fundos de investimento. E aí eles são indagados o seguinte: você acha que estão cuidando da inflação? Acham 2/3 acham que não. Vocês acham que o governo está sendo capaz de atender às expectativas em relação a uma política fiscal responsável? Eles acham que não. Aí a pergunta que se coloca, Raquel, é a seguinte: eles estão enxergando os mesmos dados da realidade que nós, ou são eleitores de Bolsonaro completamente cegos pela ideologia? William, como o Caio falou, não foi questionado para esses 82 entrevistados, que são uma amostra relevante estatisticamente dos agentes do mercado financeiro, em quem eles votaram. O que a pesquisa está mostrando é muito pessimismo e muita desconfiança da política econômica. O mercado, entre aspas, que somos nós, os agentes econômicos, tem peso na hora de decidir uma eleição? Não, mas ele tem muito peso na formação de expectativa. Em outros segmentos da economia. E isso é fundamental para o desenvolvimento da economia, para crescimento, para o ritmo de inflação, de reajuste de preços. É muito complicado quando o mercado e o governo caminham de costas um para o outro. É ruim para o país. Agora, se a gente não tem em quem eles votaram, eu acho que uma pista que pode nos tentar esclarecer se eles estão agindo por ideologia é um dos slides da pesquisa. Fernanda, você consegue trazer de volta para nós esse slide? Olha, ela já estava lendo meus pensamentos. Que é a confiança do mercado nos líderes políticos. E aí eu queria chamar a atenção... Esse é um dos mais interessantes, realmente. Eu queria chamar a atenção de vocês para a confiança do mercado em Jair Bolsonaro.
79% dos agentes de mercado não confiam em Jair Bolsonaro. Eles são bolsonaristas? Eu acho que não. Ok, a gente pode por aí até dizer... O que eles estão demonstrando uma maior confiança, e aí sim, a terceira via não teve voto, etc., mas é um projeto que vá mais no meio do caminho, que seja fiscalmente mais responsável, mas que não tenha um extremismo. Daí a confiança que aparece em Romeu Zema, em Tarcísio de Freitas. A pesquisa é um pouco mais ampla, mas Geraldo Alckmin aparece bem posicionado. E o petista mais bem posicionado é Fernando Haddad, que já está ali com 33% de regular, e tem um outro dado na pesquisa que avalia o desempenho dele como ministro da Fazenda, e o mercado avaliando, está com uma avaliação relativamente melhor dele, porque as opções, né, que seriam Mercadante e eventualmente até Glaze, que toda hora dá pitaco na economia, está ali, de novo a nossa tela, com quase 100% de avaliação negativa. Bom, ela como presidente do partido, eu acho que aí é absolutamente natural que nesses agentes de mercado, pelo que ela fala e pelo que ela propõe, e pelas críticas que ela faz, sobretudo aos próprios agentes de mercado, que a popularidade dela, entre aspas, seria contemplada desse jeito. Mas o ponto que eu quero ir é outro. O mercado, Daniel, parece confiar mais no Haddad do que no Lula? Isso sim. O Haddad já se provou dentro do contexto que existe hoje no governo em Brasília e na correlação de forças com o PT, como um homem mais de confiança do mercado do que o restante do governo e do PT. Agora, isso aí é bom ou é ruim para o Haddad frente ao PT? Grande questão é a capacidade que tem o Fernando Haddad de fazer vingar suas posições dentro do governo e depois na articulação com o Congresso. Se você me permite, William, claro. Só uma questão que eu acho que a gente deveria talvez minimizar é essa ansiedade de tentar associar as respostas do mercado financeiro a lideranças políticas. Até teve uma coisa na rede social que me impressionou hoje, né? Muitos comentários na linha de, puxa, é como se estivessem perguntando se você é ou não a favor do controle de armas lá no clube de tiro, né? Querendo associar o mercado com bolsonaristas. Eu acho que a Raquel foi muito feliz ali de detectar que o Bolsonaro também não é uma figura propriamente popular entre os respondentes. A questão eu acho que é essa visão de que o mercado financeiro é sempre um ente imoral ou moral, quando, na verdade, me parece, acima de tudo, um ente amoral. É um ente que não corre para onde o dinheiro vai, é receptor dessas angústias apresentadas por grandes investidores. Então, quando se fala em alterações do marco do saneamento, ou quando se fala em, eventualmente, cancelar um leilão de concessão de Congonhas, se joga dúvidas sobre isso. O investidor que está aqui em contato com o agente do mercado financeiro fala, puxa, será que não é hora de eu pensar na Colômbia, na Índia ou num país do Sudeste Asiático, em vez de pensar no Brasil? Acho que é isso que está em jogo, não tanto associação com um ou outro líder político. Parece que eu vou passar para você, Caio, mas é só ligando entre o que o Daniel acabou e a Raquel tinha acabado de dizer também, eu acho que a pergunta continua de pé, Caio. Que é em que medida esses agentes, nós falamos de agentes políticos, a gente fala de agentes de segmentos da economia, nós estamos falando de agentes do setor financeiro, estão sendo capazes ou não de avaliar corretamente o que o governo propõe que sejam suas políticas? William, a grande questão é que parece haver uma diferença ali entre o que é a equipe econômica e o que é o governo do PT, muito embora a equipe econômica esteja inserida dentro do governo do PT. Grande parte das declarações, das propostas que vêm sendo feitas, que de fato incomodam e assustam os agentes de mercado, por exemplo, acabar com a privatização do Porto de Santos, né, da autoridade portuária, rever a privatização da Eletrobras, diversas outras medidas, elas não saem da equipe econômica. Né? Se a gente se concentrar no que a equipe econômica diz e faz e vende, são temas que a própria pesquisa ali pela posição do Haddad são um pouco mais palatáveis, mas parece, lendo essa pesquisa de uma maneira geral, haver uma descrença
do mercado de que esta equipe econômica, que até o mercado vê com uma certa simpatia, conseguirá levar adiante medidas que ela entende como adequadas, porque a equipe econômica está inserida dentro de um governo do PT, né? E que se expõe bastante. Haja vista as posições da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, as posições do Aloysio Mercadante, que estão ali na ponta dentro das lideranças. Então, eu queria diferenciar isso. Eu vejo que o mercado até reconhece o trabalho da equipe econômica, mas ele não reconhece a capacidade desse trabalho da equipe econômica inserido dentro de um governo petista, pôr na praça, tornar concreto tudo que a equipe econômica vende. Só para te responder. Eu quero ouvir você, tá? Mas para não interrompê-la, eu vou para o break e na volta você recomeça o programa. A gente faz um intervalo rapidinho, até já. De volta do intervalo. Raquel, antes do intervalo, quando você ia falar, veio o break, nós estávamos no ponto da discussão no qual se abordava se há uma diferenciação na percepção dos agentes do mercado financeiro entre o que a equipe econômica diz e o governo como um todo. Uma diferenciação clara, William. A gente mostrou a tela, né, que 33% do mercado financeiro já confia no ministro Fernando Haddad, ele é o mais bem avaliado entre os petistas. E tem uma parte aqui específica da pesquisa, que acho que a gente nem colocou nas nossas telas, porque a pesquisa é grande, que pergunta o seguinte: como você avalia o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Só 10% avalia como positivo, mas 52% já avalia como regular. Isso para um ministro que antes, né, de ser indicado foi totalmente bombardeado. Era visto como terror na Faria Lima, porque seria ali a continuação ou apenas alguém que ia seguir totalmente o que o Lula mandasse. É um grande desempenho. E eu acho que esse desempenho está muito ligado com a percepção do mercado, que é o seguinte: olha, segura o Haddad aí, porque se ele cair, vai ficar muito pior. Agora, o Caio tocou no ponto, porque toda a pesquisa demonstra que o que o Haddad ainda não convenceu o mercado, porque eu acho que nem ele deve ter ainda essa clareza, é se ele consegue convencer o governo e principalmente convencer o Lula a validar as suas propostas. Na reoneração da gasolina foi a primeira vitória que ele teve, ainda assim parcial. Eu acho que o arcabouço fiscal é o grande teste do Fernando Haddad, se ele apresenta algo crível e se o Lula compra a ideia. Deixa eu pegar outro ponto e levar vocês três. Quando a gente fala de economia, Caio, Daniel e sobretudo você, Raquel, a gente fala de psicologia. A gente fala das expectativas, a gente usa muito a palavra confiança. O que essa pesquisa demonstra de forma brutal é a enorme desconfiança desses, digamos, agentes de um segmento econômico relevante em relação à capacidade do governo de tratar das coisas básicas, como, por exemplo, já foi mencionado, inflação. Em que medida, Caio, e aí de novo é uma pergunta política, Caio, Lula detecta essa desconfiança. Ele sabe direitinho como ele mesmo disse várias vezes, o que a Faria Lima pensa dele. Em que medida isso reforça justamente no Lula a belicosidade, alguns ressentimentos e a vontade de mostrar para eles quem manda? William, tudo que a equipe econômica produz, e a gente tem acompanhado bastante, nós quatro até aqui, a Raquel, Daniel, você também, nessas minhas apurações ali com o Ministério da Fazenda, eu sempre ouço, precisa do aval do Lula. O Lula que vai bater o martelo. É o Lula que vai decidir. A gente vai levar para o presidente. Eles fazem 2, 3 cenários para cada programa, por exemplo, o Desenrola, que é um programa chave, um programa importante, né? Que é o de ajudar ali os endividados, né? a pagarem suas dívidas. E tinha 3, 4 cenários que o Lula o Lula que bate o martelo. E o Haddad, ele tem essa, vamos dizer assim, devoção ali, ele tem essa percepção de que é o Lula que vai decidir o rumo do arcabouço fiscal, por exemplo. Então, isso está muito claro, e talvez até seja por isso
que ele tenha colocado o Haddad ali. Esse é um dado que eu queria dizer para te responder. Outro dado, por outro lado, o Lula sabe que a fórmula que ajudou ele a se reeleger em 2006 e a ter essas sucessões de vitórias eleitorais, 2010, 2014, foi a partir de um aperto na política econômica no começo do seu mandato ali com o Antônio Palocci, né? Ele tem essa percepção. Por isso que, na desoneração agora, no caso mais recente, ele entendia que era preciso voltar à reoneração e não permitir que o Haddad se enfraquecesse. Ele tem essa percepção. Agora, uma coisa é o jogo político, é o palanque, é o mercado, eu não governo para a Faria Lima, eu governo para o povo, isso é uma coisa. A outra coisa é analisar os atos concretos e até que ponto ele vem fortalecendo essa equipe econômica liderada pelo Fernando Haddad. Isso vai e volta, isso é muito, muito pendular, eu sinto, William. Daniel, você consegue antecipar esse tipo de material? Nós estamos falando de um material, podemos dizer um material empírico, né? Isso é uma pesquisa séria, feita por uma empresa séria, com um propósito sério. A gente sempre discutiu aqui, durante toda a eleição, em que medida a gente pode ou não pode confiar em pesquisas, mas no caso dessa não se trata de a gente confiar se ela acertou, mas de confiar nos resultados que ela traz, que me parecem fidedignos, pelo que a gente mesmo, como jornalistas, averigua conversando com essas mesmas pessoas. Agora, do ponto de vista político, você antecipa que tipo de reação por parte do presidente Lula? Eu fico vendo, vou fazer aqui uma divagação, e se eu estiver viajando, vocês me chamem a atenção, tá? Mas é assim... Não forneceremos a maionese, você vai viajar sem maionese. Quer dizer, em grandes linhas e sem nenhum juízo de valor aqui, acho que o que muita gente estava cansada, pelo menos 51% da população estava cansada, era do nível de belicosidade do governo Bolsonaro, do próprio ex-presidente também, e da ameaça que muitos achavam que ele representava as instituições democráticas. Muito bem, isso não significava um endosso completo à agenda petista nem a de Lula. E isso está refletido também no nível de críticas que se faz no mercado financeiro, entre diversos segmentos do empresariado, parte da opinião pública que não se sente atendida por essa outra agenda. Agora, a gente tem um caminho ali da terceira via, chamada terceira via, que continua completamente obstruído. Por quê? Joga-se sempre com esse fator, não é? Poxa, existe aqui essa desconfiança do lado econômico, mas o que vocês querem de volta é aquilo, é aquela belicosidade, aquela ameaça institucional. Então joga-se com isso e eu percebo muitas vezes o governo colocando as discussões nesse campo de jogo, fortalecendo um mutualismo ali que se retroalimenta. Era o que o Caio dizia mais lá para trás. A agenda passada ainda está muito forte. Ora, se a gente não responder corretamente, se vocês não apoiarem o governo e este governo não der certo, então nós temos uma ameaça grande de voltarmos lá para trás. Como se não houvesse nenhum outro tipo de oposição e nenhum outro tipo de agenda. Para amarrar a nossa conversa, Raquel, você terá a última e definitiva palavra. Você antecipa que tipo de reação? Reação do governo? Sim. Ao quê, William? A essa, digamos, demonstração que eu agora vou adjetivar bastante contundente de desconfiança mútua. Mas o que essa pesquisa mostra, ela já estava expressa nos indicadores do mercado financeiro. O dólar poderia estar, o real poderia estar muito mais valorizado, os juros futuros poderiam estar mais baixos, a bolsa poderia estar mais alta. Assim, se o governo já não estava percebendo nos indicadores dos preços dos ativos o que estava nessa pesquisa, ele está mal assessorado. Mas aí está o ponto, Raquel, só para terminar, aí está exatamente o ponto. O governo é capaz de acreditar que os indicadores que você acabou de citar são fruto exclusivamente de uma deturpação ideológica do que o governo faz? Eles não são frutos exclusivamente dessa deturpação ideológica, eles são frutos também da realidade da economia brasileira. Mas o governo tem feito uma má gestão das expectativas e isso está, sim, prejudicando o preço dos valores dos ativos no Brasil. Maravilhoso.